Meu nome é Lorena e meu trabalho se intitula Perfil dos pacientes com hipertensão arterial sistêmica internados por Covid-19 que necessitaram ou não de suporte ventilatório invasivo em um hospital público na cidade de Londrina, Paraná. O objetivo do nosso estudo, então, foi descrever o perfil clínico de pacientes com hipertensão arterial sistêmica internados por Covid-19 que necessitaram ou não de suporte invasivo em um hospital público na cidade de Londrina. Então, essa foi uma análise retrospectiva através de um estudo transversal e a descrição das características clínicas dos pacientes internados por Covid-19 são demonstradas a seguir. Os pacientes foram divididos, então, em HVMI, que eram pacientes que necessitaram de ventilação mecânica e hipertensos, e HNVMI, que foram pacientes hipertensos que não necessitaram de ventilação mecânica invasiva. Os pacientes, então, ficaram internados entre março de 2020 a março de 2021, tinham acima de 18 anos, já tinham um diagnóstico prévio de hipertensão arterial sistêmica e também tinham que estar internados por mais de 24 horas no serviço. Então, o número de pacientes hipertensos foi de 737, dentre eles, 440 pacientes evoluíram com necessidade de ventilação mecânica invasiva e 297 dos pacientes, 297 pacientes foi do grupo HNVMI, que não necessitaram de ventilação mecânica invasiva. Então, os dados foram coletados por meio das informações registradas no prontuário eletrônico. Então, nós captamos dados de identificação, período de internação, desfechos clínicos, comorbidades encontradas e também o grau de acometimento pulmonar por Covid-19 desses pacientes. Então, nós utilizamos o GraphPad-Prism para rodar os dados, o teste de Shaper-Wilk para a normalidade dos dados, as variáveis categóricas foram expressas em frequência absoluta e relativa, o teste de correlação de Spearman para a correlação entre a hipertensão e a necessidade de ventilação mecânica invasiva, assim como o número de comorbidades associadas. Para demais comparações, o teste de Mann-Whitney e o P menor que 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. Foi observado, então, que os pacientes hipertensos tinham mais ou menos uma meia-idade, entre 67 anos e 68 anos. A maioria dos pacientes que evoluíram para ventilação invasiva mecânica eram pacientes do sexo masculino e que o acometimento pulmonar dos pacientes compreendeu ali cerca de um grau de acometimento de 51% para mais, né? Acima de 50% de acometimento pulmonar e cerca de 364 pacientes e dos hipertensos, 383 pacientes evoluíram para a óbito depois da internação. Em relação às comorbidades associadas, então, no grupo HVMI e HNVMI é demonstrado na figura 2. E a correlação entre a presença de hipertensão e necessidade de ventilação mecânica foi fraca e também não houve correlação entre o número de comorbidades e a necessidade de ventilação mecânica. Então, esse estudo encontrou elevada frequência de hipertensão entre os pacientes internados por Covid-19 no hospital universitário. E isso está relacionado até que mais da metade desses pacientes necessitaram de ventilação mecânica. O comprometimento pulmonar foi maior que 51% e no grupo HVMI a grande maioria evoluiu a óbito. Então, os fatores fisiopatológicos prévios, né, que interferem diretamente na ventilação pulmonar, desencadeiam distensão vascular pulmonar e aumento do líquido intersticial pulmonar, levando à diminuição da capacidade respiratória. Além disso, a maior concentração dos receptores ECA2 gera uma maior vulnerabilidade à lesão pulmonar e progressão de sintomas. Os indivíduos hipertensos desse estudo eram predominantemente de meia idade e idosos, e no grupo que necessitaram de ventilação mecânica invasiva, a maioria era do sexo masculino. O grupo HVMI permaneceu internado por mais dias e apresentou uma elevada taxa de mortalidade comparada ao grupo HNVMI. Isso trouxe mais gravidade para esses pacientes. Concluímos, então, que os indivíduos com hipertensão que necessitaram de suporte ventilatório invasivo eram mais idosos, tinham
mais de uma comorbidade associada, possuíam maior percentual de comprometimento pulmonar e permaneceram mais tempo internados e com maior número de óbitos em comparação aos indivíduos com hipertensão que não necessitaram de ventilação mecânica invasiva.